perguntar, olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz, feliz. Brasil. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Aleluia! Obrigado, Jesus. Bom dia, pessoal. Como é que tá por aí? Já correu hoje? Já tá na cozinha, cozinhando? Deus é lindo, maravilhoso. Mais um dia aqui, mais uma oportunidade de poder estar com vocês aqui, trazendo mais uma história encantadora. Hoje de um dos caras que eu mais respeito, honro, admiro. Um cara que hoje praticamente trabalha ombro a ombro comigo, ó, bem melhor. E hoje nosso convidado especial é... Obrigado, Ereni. A recíproca é verdadeira. Recíproca é verdadeira. Muito bom ter você acompanhando sempre a gente aqui. E eu tô feliz porque todo dia tem coisa boa acontecendo. Todo dia. E hoje eu tava correndo e alguém tropeçou em mim no meio da rua e a gente correu mais uns 1 ou 2 quilômetros juntos e foi gostoso. Tava com o Breno Nobre aqui, ó. O Breno falou sobre as células ruins. Hoje, rapidinho, conversei com ele sobre autofagia. A autofagia dá, inclusive, o tema de uma boa pregação. Rodrigo Santo André, tudo bem, meu irmão? Seja bem-vindo. Pessoal, antes de eu receber o Léo aqui, o Léo, pra quem não sabe, ele é o nosso pastor criativo, pastor de música da Igreja no Cinema, um dos caras que é uma sumidade na música no Brasil, é um produtor de mão cheia e um cara que é, sobretudo, muito crente. Vocês vão conhecer um pouco da história do Léo, que vai estar com a gente aqui, mas antes eu quero trazer para vocês uma senha de hoje. A senha de hoje é de 1 Timóteo 6:17. 617. Guarde aí pro teu dia. O santo horóscopo de hoje é de 1 Timóteo 6:17. Olha que interessante que ele fala. Agora pela manhã eu tava meu dia começou 10 para 6 hoje.
já sentei com os pastores da igreja no cinema do Brasil, do mundo, né? Tava o Jonathan também da Alemanha. Depois eu dei uma corridinha de 13 quilômetros. Aí tomei café com meus irmãos da igreja. E agora estou com vocês aqui. E 1 Timóteo 6,17 diz assim: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus. Ordene aos que são ricos que coloque a sua esperança em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Coloque a sua confiança, a sua esperança em Deus, que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. O rico quer ser rico para quê? Para ter satisfação. E esse texto não está falando que é proibido ser rico. É proibido você depositar a sua esperança, confiança nas suas riquezas. E aí ele diz: ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras e generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Dessa forma, que forma, Cal? A forma de você romper com os limites da generosidade na sua vida. Há um tempo atrás eu tomei uma decisão, e essa decisão era: eu preciso ser generoso. Generosidade, uma vida cristã, piedosa, sem generosidade não existe. O princípio da vida cristã é generosidade. Ainda que você fale a língua dos anjos, ainda que você faça isso, faça aquilo, se você não tem amor, nada vale. E o princípio da revelação do amor é a generosidade. Como assim, Cal? Você pode ir na melhor igreja do mundo, você pode ir no melhor louvor do mundo, você pode ir no melhor show, na melhor conferência do mundo, mas se você não encontrar generosidade lá, você sai de lá se sentindo roubado. E eu creio que esse é um valor elementar da igreja. Quando Jesus ele fala assim: se alguém te pede a capa, dê a túnica. Se alguém pede para você andar 1 milha, ande 2 milhas. Se alguém te dá um tapa na cara, dê a outra face. Você sabia que a generosidade triunfa sobre a injustiça? A generosidade, guarda essa, ela triunfa sobre a injustiça. E por que nós deixamos de ser generosos? Na tentativa de ser justo. Só que na tentativa de ser justo, eu fico na justiça, mas eu não avanço para aquilo que triunfa sobre a injustiça. E de tempos para cá eu tomei uma decisão: eu vou sempre pagar mais. Então essa semana eu levei o carro para lavar e o carro custava R$18 a lavagem. E aí quando eu fui pagar no cartão, minha conta estava no negativo, e aí eu olhei R$20 na carteira, falei: vou pagar com dinheiro. Tirei os R$20, dei pro cara e eu falei para ele: morreu. Não, mas é R$18. Falei: não, mas tá tudo bem, fica com os 20. E aquele rapaz ficou ali chocado, foi lá e terminou de limpar mais um pouquinho o carro. Aí eu fui comprar um Marmitex, tempos atrás, 3 dias atrás, para falar a verdade, e era R$10 cada Marmitex. Aqui em casa eu não almoço, então só as crianças e a Aline, volta e meia almoço. Aí eu pego um Marmitex ali, e aí o Marmitex era R$10. E de verdade, você olha um Marmitex caprichado, com a saladinha, com aquelas embalagens, a salada vem numa embalagem, a carne vem na outra e tal, e a sacolinha e tudo bonitinho, e você olha aquilo e fala: cara, não vale R$10, isso vale muito mais que R$10. E aí quando eu fui pagar no cartão, eu falei: passa 22. Nisso que eu tava passando a Marmitex, o Calvin e o Taylor estavam pedindo candy, we want candy, daddy. E eu falei: não vou, vocês não vão ganhar bala agora, é hora de comer, eu vim comprar comida, não bala, então vocês não vão ter bala hoje. E aí, quando eu falei: não, passa 22. Aí o moço falou: não, mas é 20. Eu falei: não, pode passar 22. Não, mas é R$10 cada. Eu falei: então, mas eu quero pagar 22. E aí ela passou 22, foi lá, pegou 4 balas. Ela queria dar pirulito e bicicleta. Eu falei: não, pode ser aquela bala ali. Ela deu 2 balinhas para cada um deles e eles entraram no carro faceiro. Generosidade triunfa sobre injustiça. Se você fosse comer um hot dog
E aí você, passando na rua, você vê a barraquinha de hot dog. Quando você chega lá, é o preço que diz que você vai comer ou não o hot dog? Você já sabe, não, hot dog é 12 reais. Então, quando você chega para comer o hot dog, você fala assim, não, tá 13. Você fala, não vou comer, porque tinha que ser 12. Não. Se tiver 12, se tiver 14, você pagaria os 14. Só que agora imagine que é 12 reais o hot dog. Você chega e me vê um dog. A minha pergunta é, por que a gente não paga 14 reais quando custou 12? Porque se custasse 14, a gente não ia reclamar. Aí você fala assim, calma, mas se for fazer isso, no final das contas, você gastou 300 reais a mais no seu orçamento? E aqui é o pensamento de pobreza. Ei, o reino dos céus, a economia celestial, não tem matemática. Não tem matemática. 2 mais 2 não é 4. Economia do céu não funciona por mais, menos, dividir, subtrair. Não. A economia do céu diz assim: se você plantar uma semente de limão, dessa semente sai uma árvore de limão. Dessa uma árvore de limão sai quantos limões? Quantos o tempo permitir. Esse é o ponto de impartir. Nós precisamos entender que o reino de Deus é impartir, não é repartir. Impartir. Qual que é a diferença entre repartir e impartir? A senha de hoje, Denise, é 1 Timóteo 617, 617. Ordene que os ricos pratiquem o bem, que eles sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Quando eu reparto, olha que interessante, quando eu reparto eu tenho 100, então eu vou repartir com você e te dou 50. Então logo você ficou com 50 e eu fiquei com 50. Só que no reino de Deus não funciona assim. O reino de Deus funciona assim, ó, quando eu tenho 100, eu divido, e quando na medida que eu divido, você fica com 100 e eu continuo com 100. Como assim, Cal? Isso não existe. Pois é. Esse é o mistério de uma coisa chamada generosidade. Generosidade não existe onde há sobra. Jesus está sentado diante de uma urna e ele vê os ricos jogando grandes quantidades. E aquilo não impressiona Jesus. Porque um rico, ele pode dar muito do que sobra. Mas de repente entrou uma viúva pobre e a Bíblia diz que ela depositou ali algumas moedas. E Jesus, ele se impressiona com a atitude de uma mulher que foi generosa. E qual foi a chave dessa mulher? Que generosidade você dá da sua escassez. Generosidade você dá daquilo que te falta, não é daquilo que te sobra. A partir do momento que eu dou o que sobra, isso não é generosidade. Chama de qualquer outra coisa, chama de boa obra, chama de doação, chama de esmola, chama de... Não é generosidade. Generosidade é a sua habilidade de tirar aquilo que é importante para você e dar da sua falta. Cara, isso é muito louco. Aí eu comprei ontem uma chapa de alumínio e a chapa custava 300 reais. E aí eu falei assim, ó, faz por 200? E logo a mulher falou, não, jamais, eu paguei 250. E aí dá 10 minutos ela, e aí, vai ficar com a chapa? Eu falei, não, mas 300 reais é muito dinheiro. Minha carretinha só vale 1.500, vou gastar 300 reais numa chapa. Falei, não, então faz 250. Não tem como. E foi, no final ela, faço 300 e te entrego em casa. Aí ela já me quebrou as pernas. Ela veio 7 horas da noite, entregou a chapa de alumínio aqui em casa. Eu não estava em casa. E quando eu fui depositar os 300 reais para ela, eu falei assim, sabe uma coisa? Vou depositar 320. E depositei 320. Ela rapidamente escreveu, ei, precisando de mais alguma coisa, conte comigo. Essa chapa custava 575 no ferro velho que eu fui. Então percebe que é uma trava dentro da gente a generosidade. Por quê? Porque a gente se sente injustiçado na medida que a gente é generoso. Ah, eu não sou burro, não sou mané. Ei, generosidade é triunfar sobre injustiça. Aonde se encontrar injustiça, eu te desafio. Use a arma da generosidade. Você vai quebrar eles no meio. Sabe aquele cara que está cobrando a mais? Então, quando ele te cobrar a mais, dê pelo menos 10% a mais. Eu não estou falando daquela cultura antiga, da cultura da honra. Não, você tem que dar um carro pro irmão.
Vamos ofertar os carros na igreja. Cara, todo excesso é uma falta. Eu não estou falando para você sair dando tudo. Eu estou falando para você ser generoso no nada, no pouco. Pega e faz uma conta assim, Deus, a partir de hoje, 5, até 10% em cima das coisas, eu vou pagar sempre mais. Sabe aquele troco de 1,50? Fala assim, não, tá tudo bem. Claro, não estou falando de um supermercado, não estou falando de um hipermercado, estou falando de uma pessoa, um vendedor ambulante, alguém que você olha e sabe que aqueles R$2 faz muita diferença. A lei do mundo é comprar e vender. A moeda do céu é dar e receber. Quem tem dificuldade em dar, guarde isso, é arrogante para receber. Se você tem problemas em doar, se você tem problema em ser generoso, entenda que por trás disso existe um câncer na sua vida chamado arrogância. Provavelmente você tem dificuldade para receber. Então, hoje eu quero te desafiar a começar a andar em generosidade. Você não vai se arrepender. Porque generosidade, tem um texto que diz assim, não ajunte tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem pode correr, mas ajuntem tesouros no céu. Aí eu te pergunto, por que eu preciso de tesouro no céu? Você acha que você vai precisar mesmo de dinheiro, de ouro, de coisa no céu? Não, você junta tesouro no céu para desfrutar na terra. Como assim, Cal? Nossa, então na verdade toda a minha generosidade que resulta numa recompensa eterna, eu acesso ainda em vida? Isso. Você junta tesouro no céu não para desfrutar lá no céu, você junta tesouro no céu para desfrutar em vida sobre a terra. A sua generosidade, ela ativa coisas no ponto cego da sua vida, ela deposita coisas nos pontos cegos da tua vida que você não enxerga. Talvez o fruto da tua generosidade é a doença que você não teve. E você nunca vai fechar essa conta. Você nunca vai assimilar. E hoje foi legal de manhã porque eu estava com o meu pessoal da igreja e quando eu falei isso, uma delas levantou a mão e falou assim, nossa, olha que interessante. O meu marido foi lavar o carro e quando ele estava lavando o carro custava R$25 a lavagem. E aí ele pagou R$25, passaram o carro dele na frente, porque viram que era um carro de serviço. E aí ele, quando foi embora, ele falou assim, puxa, mas eu paguei pro dono, mas eu vou pagar pro rapaz. E ele deu R$5 pro rapaz que lavou o carro. Ele falou, topa pra tomar uma coca. Aí o rapaz falou, não tomo coca. Aí o coitadinho do rapaz, ele não entendeu que ele tava, não, toma, é pra você. Ele falou, não, dinheiro é lá com ele, eu só lavo o carro aqui. E ele ficou paralisado com R$5. Aí tudo bem, passou. Esse rapaz, ele faz instalações de internet e ele estava com um modem de uma marca que era terrível, estava dando muito retrabalho. Todo lugar que ele estava colocando, ele tinha que voltar lá para fazer manutenção. E tinha uma marca específica que custava R$170 um modem. Só que o valor do produto dele é R$150 instalado, então ele ia ter que pagar para instalar aquele modem. E ele falou assim, puxa, eu precisava muito daquele modem. No outro dia, ele aparece com 100 modems em casa, onde ele conseguiu por R$100. Era alguma coisa estava fechando, uma loja, uma empresa, e ele conseguiu mais de 100 modems a R$100. Era 170. E aí a moça olhou e falou, nossa, agora faz sentido. A gente nunca ia imaginar que aqueles R$5 podia ter impactado nos 100 modems. Por quê? Porque é barganha? Não, é lei da natureza. Tudo que o homem semeia, isso ele colhe. E toda semente, ela coloca em si 30, 60, 100 vezes por um. Uma semente é uma fonte. Dessa semente nasce uma árvore que é uma fonte. É uma questão de tempo. Enquanto a árvore está de pé, a árvore sai coisa dela. Você é essa semente. E aí, com esse texto aqui, eu quero te lembrar o seguinte. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes. Ou seja, nós tendemos, como ricos, a sermos arrogantes. E ele está dizendo assim, ordene para os ricos nesse mundo que não sejam arrogantes. Nem ponha sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus. Você é rico, não está errado.
Mas se você colocar sua confiança na riqueza, você vai esquecer do Deus da riqueza. Ele está dizendo assim, Deus que tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Deus deseja que você seja rico. Como assim, Cal? Deus não conta com a pobreza na sua vida. Não é um plano alfa de Deus que você seja pobre. Porque pobreza é emocional. Isso se reflete na sua finança. Mas o problema, a causa está na sua emoção. Isso se reflete na bagunça da sua casa, a causa está na sua emoção. Isso reflete no seu casamento falido, a causa está na emoção. Por quê? Porque se você tiver uma pobreza emocional, a sua vida vai ser refletida com muita pobreza. Então, eu quero te desafiar hoje aqui, seja generoso. Mas se não é no excesso, não saia dando tudo, não é isso. É só um pouquinho a mais, sempre um pouquinho a mais. Faça sempre mais, dê um pouquinho a mais, tá bom? Então vamos lá, pessoal, todos muito bem-vindos. Vou chamar aqui o Léo, e o Léo vai contar pra gente. Ele tem uma história de superação, ele vai ser pai agora e ele trabalha na igreja no cinema. Fala, Leozão! E aí, Cal, pastor da minha vida. Acabamos de tomar café junto e não sabia que era você que estava na vez hoje. Eita, eu também, mano, também tinha viajado aqui Aí você vê como data. eu sou planejado. Mas isso aí, Leozinho, você tá acordando? Eu tô com 25, faço 26 em setembro, sou de 94. Beleza. E Então deixa eu só isso te aí. introduzir rapidamente. Mas o Léo já está há 5 anos na igreja do cinema? 5 já? 6? 6. 6 anos na igreja do 6 cinema. anos já. Ele é um dos meus escudeiros fiéis. É um dos caras que, se a gente chegou até onde a gente chegou, foi porque ele é um pilar. Por 6 anos consecutivos, ele literalmente, de dentro de um menino saiu um homem. Hoje ele é um pai de família. Hoje ele é um cara que já rodou alguns países. No meio desse processo todo, o nosso grande reencontro marcante na minha vida foi dia 15, se eu não me engano, de dezembro, por ali, início de dezembro, onde depois que eu já estava 6 meses fora, eu fui encontrar ele lá na casa do meu cunhado e da minha irmã, e Deus fez um encontro glorioso ali. Foi o primeiro cara que eu, como é que eu posso dizer, que eu incubei aquilo que a gente está vivendo hoje. Foi o primeiro cara que teve uma reação imediata sobre aquilo que eu vi, e ele do meu lado falou, não, é isso, né? Como Josué e Caleb, que enxergou um lugar e viu, em vez de ter medo, em vez de ver os gigantes, a gente viu, na verdade, a próxima fase, o próximo nível de uma igreja. E hoje ele é meu parceiro. Ele é um pastor nessa igreja, ele é um cara assim que veste as calças e segura as próprias calças sozinho. Ex-militar, um cara do exército, um cara que a disciplina para ele é uma coisa muito clara. A palavra dele, o sim é sim, o não é não. E é aquele exemplo dos fiéis no procedimento, na palavra, no amor, na fé e na pureza. E eu sou muito grato a Deus, porque você é a resposta da minha oração. Eu sou grato que você é um enviado de Deus. Você não é um cara que não tinha o que fazer e veio fazer alguma coisa com quem estava fazendo. Não, você entendeu uma visão, você viu um futuro e hoje você tem sido generoso no teu dom, no teu talento. E aí hoje quero conversar um pouco sobre o Léo, que pouca gente conhece. O Léo que é fruto de algumas superações, marcos da tua vida. Desde muito cedo, sua vida foi marcada por dificuldades, começando na vida do relacionamento com seus pais, depois a maneira que você foi sendo você foi sendo o alicerce, na verdade, se tornando o alicerce da tua família, quando na verdade você era um dos filhos mais novos. E hoje o fato é que você é pastor da tua família, e isso me orgulha muito. Sua mãe é uma colaboradora também fiel da nossa igreja. Vocês são fruto de uma igreja que várias pessoas já criticaram, mas eu creio que a gente é grato pelas sementes que elas depositaram na tua igreja, no teu coração, na verdade, na tua vida. E a gente quer saber como Jesus entrou nessa história. Quais foram os marcos que te trouxeram até o dia chamado hoje e decisões que você tomou
para você viver tão intensamente como você vive hoje? Primeiro, eu sou grato a Deus pelas pessoas que Ele colocou no meu caminho, inclusive e principalmente a família Dietz, que me recebeu como um filho em casa desde que eu comecei. Eu acho que uma grande virada na minha vida foi quando eu conheci a tua família, foi quando eu conheci você, quando eu conheci essa igreja. E, na verdade, Deus, esses dias eu estava compartilhando com algumas pessoas que Ele compartilhou uma graça, eu acredito comigo, não a graça, mas uma graça no sentido de um presente, desde quando, né, começando, eu vou tentar resumir a história, né? Desde quando na infância, a minha mãe é uma guerreira que você conhece, você sabe da história, a igreja hoje conhece, e é uma mulher que serve assim sem precedentes assim as pessoas. E eu acho que boa parte disso eu trouxe comigo, que eu trouxe comigo para hoje, na minha realidade, veio dela. E eu creio na autoridade que Deus coloca sobre os pais. Os pais são uma instituição principal de autoridade na vida dos filhos hoje. Não adianta. Tem coisas que hoje são refletidas e a gente não entende, muitas pessoas não entendem que tem na própria vida, tanto para o bem quanto coisas ruins, mas que são reflexos da autoridade autoritária ou sábia dos pais. Uhum. Eu creio que a minha mãe ela teve que assumir as duas coisas, né? Porque meu pai biológico, eu praticamente não conheço ele, não considero que eu conheço, eu vi ele, né? Uma vez, que eu me lembre, né? Minha mãe fala que eu vi quando eu era muito pequeno, mas que eu lembro, eu vi quando eu tinha meus 15 ali, 16 anos, que eu fui visitar ele e vi a cara dele enfim. Mas eu creio que Deus, ele tem me mostrado uma graça que ele compartilhou, e eu até estava falando esses dias com algumas pessoas, desde lá do começo, desde lá da minha infância, eu vou para a igreja desde os 3 anos de idade. A minha família começou a congregar uma igreja cristã, evangélica, desde que eu tinha uns 3 anos de idade. Então, desde o início, eu já sou envolvido na igreja, gostava de estar no palco ali com os músicos, ficar mexendo no piano do pastor, ficar enchendo o saco do músico. E ali começou a aflorar mais esse dom em mim, as pessoas a reconhecerem esse dom. Um padrinho meu começou a reconhecer esse dom da música e começou a falar para minha mãe: ó, esse menino aí tem ouvido absoluto, ó, esse menino aí, ó, não sei o que, tal. E esse padrinho meu, ele é uma das pessoas que marcou a minha vida. E engraçado, porque eu guardo essas coisas que são pontuais e colunas na minha vida, assim. E coisa ruim eu não consigo guardar. Então essa que é a graça que Deus colocou, acho que sobre mim, que muitas pessoas não conseguem, mas elas também têm acesso a essa graça. É uma questão só de você ter uma humildade no pensamento. Não é uma humildade de atitude. Você acessa algumas graças, alguns presentes, quando você tem uma humildade no teu pensamento, sabe? E isso me marcou. E esse rapaz, que é o Murilo, ele até já foi baixista do Filhos do Homem uma época. Ele era músico, foi baixista. Ele faleceu com 37 anos por conta do rim, que ele trocou o rim, o corpo não aceitou e, né, veio a falecer. Mas foi uma pessoa que me marcou. Só de ter despertado isso, que hoje é a minha vida, é a parte da minha vida, música, igreja, ministério com música, enfim, a ferramenta central assim na minha vida, né? Uhum. E com os meus 10 anos de idade ali, 10 a 12, eu eu cresci em Piraquara, né? A cidade metropolitana aqui da região de Curitiba. E lá na minha infância eu fui abusado sexualmente, né? Por vizinhos lá de Piraquara, e logo depois fui abusado por outro rapaz. Então eu sofri abuso sexual quando eu era menor, quando eu era criança, e isso gerou despertou algumas coisas que talvez não teria despertado se não fosse isso. Obviamente eu creio nisso, porque eu lembro de eu ser uma pessoa, uma criança muito ingênua, né? Não só inocente, mas eu era muito ingênuo, e mesmo depois que isso aconteceu comigo, eu continuei com essa ingenuidade e muitas coisas eu não entendia, assim, e eu comecei a ter um prazer
em algumas coisas que, enfim, com pornografia, tive problema durante boa parte da minha vida por conta disso, mas eu nunca aceitei isso. Eu nunca deixei com que isso fosse o denominador comum das minhas contas matemáticas para os resultados da minha vida. Eu sempre tentei estar acima disso porque eu perdoei muito fácil, desde o primeiro momento. Essas pessoas, essa pessoa que abusou, outra pessoa que abusou, outro que me mostraram algumas coisas que eu não tinha acesso, e algumas pessoas que tinham internet começaram a ter acesso a essas coisas e me mostravam. E eu também já perdoei, eu sempre tive muita facilidade em perdoar assim, as pessoas e esquecer as coisas ruins, e coisas boas sempre ficaram marcadas e eu guardei. Mas enfim, passando esse período, eu de Piraquara fui até a nossa igreja que tinha lá fechou por questão financeira da época, e eu acabei indo congregar aqui em Curitiba, na Igreja da Graça. Então eu fui membro da Igreja Internacional da Graça de Deus por 5 anos, 4, 5 anos mais ou menos. Também me envolvi no louvor lá, né, na sede aqui de Curitiba, e ali eu comecei a desenvolver muito relacionamento também. E também ali já começava algumas coisas não fazer sentido em relação à liderança, em relação à religião dominadora e tal. E depois desse período, depois desses 4, 5 anos, eu conheci a Igreja no Cinema através de um amigo que falou, cara, vocês têm que conhecer, é uma igreja no cinema e tal. E acho que, se eu não me engano, eu não lembro agora, se eu não me engano, a primeira culto que eu fui foi o Escândalo da Graça. Acho que foi no Escândalo da Graça, acho que foi o primeiro. Meu Deus. Se eu não me engano, eu não sei se foi, o primeiro foi aquele que você pregou sobre nós somos o sal da terra, que você passou ainda um vídeo sobre, eu não sei, sobre seu sal. Depois. Esse foi depois. Então acho que foi na Escândalo da Graça mesmo. E ali, assim, a mensagem bateu com que tudo aquilo que não fazia sentido para mim, em relação ao domínio da religião, sobre várias coisas que eram tratadas, que eram muito, muito básicas e muito simples, e os pastores tratavam com tanto diabólico, assim, né? Um negócio que era muito mais simples. E toda a questão de graça, e a igreja em si, tipo, cara, era o meu sonho. Eu e o Fernandão participou um tempo da Inc, também cantou no louvor aqui na banda e tal. E eu e ele, a gente estava lá nesse período, e era um sonho pra gente olhar aquilo, porque a gente ia para casa e a gente ia assistir os cultos da Hillsong, a gente assistia as músicas da Hillsong, aqueles DVD ao vivo e tal, e eu falava, meu Deus, mano, será que isso vai existir e tal? E eu cheguei na Inc e era aquilo, assim, tipo, falei, mano, acabou, é aqui mesmo, nem avisei a ninguém lá, só pendurei o paletó lá, a gravata, o terno que eu usava das 6 da manhã até as 11 da noite lá, no domingo, e nem avisei ninguém, e só vazei, mano. Vazei, saí fora, e, e acho que até hoje não avisei ninguém, assim, sei lá. E aí só fui embora e comecei a congregar ali, já comecei a encher o saco da Carol Raulino na época. E aí, que legal, eu subia lá no palco, lá, meio que eu vi que os caras, sei lá, às vezes gostavam ou não, e como que faz pra entrar, como é que é? Vai ter o nosso primeiro teste. Então eu fiz o primeiro teste da banda que teve na Igreja do Cinema. O primeiro, né, da formação inicial ali, teve o primeiro teste que eu participei, junto com o Bruno, aliás, né, o Bruno Gaspar, que hoje também é um dos meus melhores amigos, hoje caminha comigo, é pastor, e tá aqui, e a gente fez junto esse teste na banda. E ali começou a minha história com a Igreja do Cinema, com a tua família, com essa família da igreja. E eu creio, o que eu posso dizer de tudo isso, e nesse período também eu fui militar, né? Com 18 anos eu comecei a não saber o que eu ia fazer na minha vida. Tipo, putz, o que eu vou fazer? Fiz vestibular para biomedicina, fiz vestibular para engenharia química, fiz vestibular para geologia, mano, nada a ver, assim, ó. Aí no final das contas eu falo, vou fazer direito. Eu sou todo sistemático, né? Eu vou fazer direito. Aí fui lá, fiz vestibular numa particular lá, fiz o FIES, fui pro direito, fiquei 1 ano. E depois desse 1 ano eu larguei para me dedicar 100%
no NPOR, que é o Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva, né, para oficiais temporários do Exército. E aí parei, me dediquei esse um ano, me formei aspirante oficial do Exército, fiquei em 5º lugar de 40 nesse término do curso. Aí voltei, me chamaram, abriram vagas, eu voltei, consegui voltar, tive a oportunidade de ser aspirante oficial e voltei, fiquei em 1º lugar nesse estágio como aspirante, dos 7 fiquei em 1º e pude escolher ficar em Curitiba, que tinham 2 vagas em Curitiba, e ali começou o período meu como oficial, cheguei a 2º tenente e com 3 anos e meio, eu chegou no 3º ano, em metade do 3º ano, eu já estava sentindo, eu falei, Deus, eu amo isso aqui, foi uma provisão divina na minha vida financeira, aprendi muito com o Exército, questão de disciplina, respeito, hierarquia, irmandade, um negócio absurdo lá dentro, é absurdo mesmo, assim, é outro mundo, mas é irmandade mesmo, não existe autoritarismo, assim, cada um tem a sua maneira, tem os mais antigos que tratam o negócio mais Caxias e tal, mas a questão de disciplina, respeito, hierarquia e irmandade são coisas que não tenho o que falar, assim, sobre como Como que você acha que acontece dá para lá. implementar isso na igreja hoje? Porque isso é o que mais falta na igreja. É, Por isso que onde tem opressão é falta quando um povo é inocente demais, alguém vem e domina eles. Mas como que a gente consegue fazer esse povo entender também a hierarquia, entender honra? Porque aí a gente confunde, né? É igual casamento, né? Entender hierarquia no casamento significa uma feminista falar que não, quem diz que tem que me submeter ao marido? Mas a gente tem que se submeter a uma hierarquia na igreja como uma mulher tem que se submeter a uma hierarquia dentro de casa, né? Porque é um privilégio, na verdade, a gente não vê o privilégio da hierarquia, a gente vê sempre o abuso da hierarquia, né? O engraçado é que assim, ó, no Exército, a gente está em tempo de paz. Então, o Exército, muitas pessoas falam, o que o Exército faz? A gente não está em guerra. O Exército fica lá dentro, lá, e ninguém sabe o que acontece. Mas o mais engraçado o que leva o Exército a ter essas características firmes e constantes lá dentro, é que mesmo estando em tempo de paz, o ensino, a mentalidade deles em relação a servir e proteger, como a polícia fala e tal, toda, né, o braço forte, mão amiga. Esse é o lema do Exército, né? Braço forte, mão amiga. Então, isso é implementado assim em todos, porque é um sistema onde eles criaram um padrão de consciência nos caras, não é tipo obediência. É um padrão de consciência. Então, todo mundo lá tem a consciência. Por exemplo, uma coisa que me marcou muito, olha só, um ponto que não sei se muita gente lembra, que passou pelo Exército, saiu fora. Toda vez que um militar, lá no meu quartel, ele anunciava que ia ser pai, a gente fazia o chá de fralda. Então, todos os militares, todos tinham que trazer um pacote de fralda e deixar lá no pavilhão para dar para esse cara. Então, tipo, é bizarro, né? Mas ninguém imagina que isso vai acontecer no quartel, né? Mas isso existe. Então, existe o almoço só para celebrar e o futebol ali para celebrar a organização, para celebrar a conquista do alcance financeiro em relação à Justiça Federal, a não sei o que várias questões administrativas lá dentro. Então, a celebração de tudo que eles fazem é tudo baseado numa consciência, não é uma obrigação, não é uma consciência. Porque ninguém é obrigado a fazer nada lá. Mas, tipo assim, existe uma consciência de que você precisa, se você não fizer assim, não vai funcionar. E outro vai ser prejudicado se você não fizer desse jeito. Então, você tem que pensar que tem outro ali que você tem que olhar para trás. Uma coisa que, na época da escola, eles falavam muito, quando a gente ia para o rancho, para almoçar, para tomar café e tal, e tinha carne, ou ia acabar tal, ele sempre falava, olha para trás, bisonho, olha para trás. Tem que aprender a olhar para trás, ô demônio. Então, assim, olha para trás. O que é olha para trás? Tipo assim, tem mais gente atrás de você. Então, antes de você pegar o último pedaço, vê que tem mais gente atrás. Já perceba que tem mais gente atrás. Então, olhe antes para trás, antes de você pegar o último pedaço de carne. Muito bom. E tipo, isso é muito forte lá dentro. Essa consciência que eles criam. Isso é bizarro. E voltando um pouco ali ao momento do teu pai,
né? A gente não tem ideia aqui que é a falta de um pai na vida de uma pessoa, mas acho que pior do que não ter pai é você conseguir encontrar ele com 16 anos. É. Eu, honestamente, assim, primeiro ia dar um pau nele para depois perguntar como é que é, se ele tá tudo bem. Como é que foi para você? Quais foram os sentimentos que subiram? Como é que foi essa experiência de um cara que nunca viu o pai, com 16 anos, ver o pai ali? É uma mistura aqui de dó, de raiva, de lamento, de... Assim, ó, sendo bem sincero, eu senti muito amor por ele. Eu senti cuidado, porque provavelmente ele não sabia o que ele estava fazendo lá atrás. Ele não sabia mesmo. Não sabia o porquê, se ele estava se envolvendo só num prazer ali com uma mulher, ou se ele não tinha noção do que hoje eu tenho, que eu aprendi com você, por exemplo. Tem muita coisa que eu não tinha noção, mas eu aprendi caminhando com você. E, cara, se agora, no tempo que a gente vive hoje, muita gente não tem noção, é o que eu falo, a gente aqui tem um acesso a um evangelho, a uma comunhão hoje de igreja que ainda hoje muita gente não tem esse acesso, muita gente não entende essa fé. Naquela época, então, há 25 anos atrás, o que esse cara estava pensando? Então, tipo, como que eu vou julgar esse cara? Não vou, sinceramente, eu não julgo esse cara pela atitude que ele tomou. Até mesmo porque não é minha função isso. Então, a primeira vez que eu vi ele, eu senti amor, assim, e falei, cara, esse cara não sabia o que ele estava fazendo naquela época. Só que hoje eu sei o que eu vou fazer. Eu abracei ele e tal, falei, não sei o que, o cara é até parecido comigo, até meio estranho se olhar o jeito de andar igual, só caraca, meu Deus, é mesmo. Né? Tipo, é meio bizarro assim o negócio. Mas foi um sentimento de amor mesmo, assim, de tipo, compaixão do cara, assim, tipo, você não sabia o que estava fazendo, na verdade. Eu espero que hoje você saiba. Eu tô aqui para dizer que vocês, cara, fica susto, está perdoado já de tudo, e é isso aí. Porque eu gostei muito de uma frase que a Angel usou no domingo aqui no nosso talk sobre adoração, e ela falou assim: eu não sou mais uma ex-abusada, eu sou uma nova criatura agora. Então eu não sou um ex-garoto sem pai, eu não sou um ex-órfão, eu sou uma nova criatura. Então, tipo, para mim tanto faz, é a minha decisão, tipo, que vai definir agora, não é o meu passado. Fantástico. É a decisão sobre o que eu vou crer que vai mudar isso agora. E eu compartilho muito com as pessoas hoje sobre uma fé inabalável. Acho que o que faz eu me posicionar e não ter medo de falar assim, cara, não, mas nada a ver, cara, eu sei não sei o que, tá, não é confronto, não é em nada, é uma fé inabalável no que a gente está no objetivo, assim. Uau. Uma fé inabalável não é uma fé irresponsável. Isso é uma grande diferença. As pessoas acham que a gente toma algumas ações, principalmente agora, né, no Covid. Existem muitas controvérsias, se a gente entrar em assunto, a gente vai até uma semana conversando. Mas, assim, tem muitas ações que a gente toma na vida, nesse período, enfim, estou usando só como exemplo, mas que muitas pessoas vão achar que é uma ação irresponsável. Não, mas essa tua fé é irresponsável. Eu falo, não, cara, não é uma fé irresponsável. Simplesmente é uma fé inabalável. Existe uma diferença. Existe uma grande diferença. Entre uma ação irresponsável e eu tomar uma ação em cima de algo que eu não vi, mas eu já creio que não é aquilo ali para mim. O reino não é isso. A pandemia não é o reino. Isso é o mundo. Isso não é reino. O reino ele está em outras perspectivas. Então a minha fé está no reino, porque o reino eu não vejo. O mundo eu vejo. Então no mundo não tem como... é bem simples assim. Ó, não tem como no mundo eu praticar fé. No visível. Porque a fé, ela é feita por invisível. E ponto. Então não tem como eu botar fé no que está acontecendo nesse mundo aqui que eu estou vendo. Eu só consigo pôr em prática a fé porque ela serve para o invisível. Ela não serve para aquilo que é visível. E isso é muito forte para mim. É a mesma coisa que esses dias eu estava conversando com a Pamela em casa e ela falou, nossa, amor, a gente estava assistindo um filme, não sei o que era. Ela falou, que doido, né? A gente vai passar por esse processo de morte, né? Tipo, um dia, tipo, o teu último minuto. Como é que deve ser, será? O último minuto. E sentir a morte. Eu falei, aí que tá, amor. Você está viajando, não tem morte, na verdade. Eu não vou saber o que é isso.
Ela, não, amor, mas você entendeu, a gente vai. Eu falei, não, eu sei que não, para mim não existe mais. Tipo, não é que eu não vou morrer mais. Eu nem você, eu nem sei o que vai ser esse sentimento de morte. Mano, e quando eu falo isso, eu falo real mesmo. Para mim isso não faz sentido. Essa palavra não existe mais para mim. E é aquela história, né? Tipo, qual que é o sentimento de dormir, né? Você dorme, não sente nada. Não, isso aí, não vou, não sei, só vai. Tipo, Só vai. eu nem percebo a hora que eu durmo. Tipo, É só isso aí. dormi, só foi. Não, Uhum. então, a minha fé sobre isso, ela é irrevogável. Eu não substituo por nada. Não, eu acho que isso é o pilar assim na minha vida hoje. É o pilar do Uhum. meu casamento, é o pilar das minhas decisões, é a fé. A fé tanto em declarar aquilo que eu desejo, aquilo que Deus colocou sobre aquilo que Deus colocou no meu coração, quanto numa fé que eu coloco até mesmo para compartilhar com alguém. Por exemplo, Cal, preciso tomar essa decisão. Eu não tô só simplesmente confiando num cara que é experiente e tal. Eu tô indo com a minha fé, assim, ó. Eu tô indo com a minha fé no Espírito Santo, tô indo com a minha fé em Deus, naquilo que eu tô indo perguntar para você. Naquilo que eu tô indo perguntar pro Arno, naquilo que eu tô indo perguntar pro Bruno. Tipo, a minha fé tá comigo ali. Não tô Uhum. trazendo para um cara decidir. Eu tô conversando com uma pessoa que também é espiritual e que eu posso levar a minha fé junto com aquela conversa. Não é assim, tipo, ao vento, assim, o que você acha, cara? Não, achismo eu também acho um monte de coisa e o cara acha também, não tem certeza de nada. Então não quero saber o que ele acha. Então por isso que eu tô indo com a minha fé para discernir a diferença da opinião dele do que aquilo que eu tenho que tomar decisão. Então eu acredito que esse esse modo de viver, ele leva a gente em outra perspectiva, assim, desde uma dificuldade até o melhor momento da tua vida. Para mim, hoje, uma das coisas que chegaram propostas já para mim em relação a grandes coisas, tipo, porra, trabalhar num lugar gigantesco, pô, servir tal lugar e, mano, pô, morar fora, pô, você tem a oportunidade de vir. Tipo, mas ouro e prata não faz diferença, assim. O que faz diferença é onde e para quê, né? Não o quanto que vai vir daquilo para mim. O que eu coloco no mundo é para outros. Muitas coisas Isso. que eu aprendo hoje eu falo é para o meu filho. Muita coisa que eu aprendo hoje não é para mim. Meu filho vai precisar disso. E o meu filho ele vai servir outras pessoas. Eu estou botando ele no mundo para outras pessoas. Esse sentimento não sai de mim. Não. Por isso que eu sou às vezes meio a Pamela, ela é muito emoção e eu sou muito razão em casa. Então é a conexão perfeita, assim, para várias coisas, né? Então a gente equilibra ali, ela com o emocional dela e eu com com o meu racional. Às vezes eu sou meio seco em algumas coisas, mas é que para mim é tipo assim, não, deixa o piar. Provavelmente eu vou ser esse pai assim, não, mas deixa o piar, entendeu? Deixa ele ir. Não, ele vai, ele sai. Eu já falei para ele, não é burro, não é surdo. Já falei para ele. Não preciso ficar repetindo. Aquilo É já isso está aí. no subconsciente dele. Ele sabe como a mãe dele decide, como o pai dele decide. Então, assim, a minha responsabilidade, eu tenho plena responsabilidade que eu vou ter como pai. Uhum. Como é que, voltando um pouco lá atrás, você com 22 anos, 20 anos, você ganhava 7, 8 mil reais por mês. É. E eu me lembro quantas vezes te acudi que você estava afundado em dívida. Você é um dos caras assim que eu mais vi a chave virando. Muitas chaves viraram. No tempo que você tinha mais dinheiro, você tinha mais custo. No tempo que eu vi você sem dinheiro, você fez mais na tua vida. Você estava falando aqui no começo de generosidade, de entender algumas chaves. Conta pra gente como é que foi aquela experiência de você estar aqui contando as moedas e de repente você decidir viajar para o exterior. Cara, isso aí foi. Na época que eu era tenente, eu ganhava, né? O aspirante oficial, tenente ali, meu salário era 6 pau, 6,5. E eu solteiro na época, morava sobrado lá com a minha mãe e assumi sobrado. Não, se eu ganho bem, eu vou assumir um sobrado, vou montar o estúdio e tal. Só que dava pra fazer tudo isso, só que não do jeito que. Não com a cultura financeira que eu tinha, que daí eu só me lasquei. Mas é exatamente isso. No tempo que eu. Chegou um dia, as pessoas não acreditam quando eu falo. A minha mãe, ela pode comprovar isso. Chegou num dia em casa que eu era tenente e eu não tinha R$ 1 para comprar pão no café da manhã.
Aí eu olhei assim pra mãe e comecei a rir dentro de casa, assim, com vontade de chorar. Tem um vídeo na internet que o pessoal fala, é um cara que não tem comida na geladeira, assim, ele, pô, a vontade de rir é grande, mas de chorar é maior ainda. Ele fala assim, tipo, tipo isso. Eu comecei a rir, eu falei, cara, não pode, velho. Mano, eu não tinha, minha conta estava negativa, bloqueada, o meu cartão de crédito já era, e eu não tinha um centavo no bolso para comprar o pão para café da manhã. Não, foi ridículo aquilo, ridículo assim, ó, na minha vida aquilo foi. Eu falei, não, mano, não, que isso, velho? Isso parece mentira. E, e foi exatamente isso, na época que eu mais ganhava, foi onde eu mais tinha dívida, foi onde eu mais. Hoje os problemas financeiros que eu tenho, os acúmulos, é da época que eu ganhava bem. Tipo, depois que eu saí do exército e tal, esbanjar e comecei a viver da música, que foi o passo assim, foi na cara e na coragem, assim, e nunca me faltou nada. Eu tive o casamento dos meus sonhos, com os amigos dos sonhos, eu casei com a mulher dos meus sonhos. Tipo, de lá pra cá, nunca. Foi o tempo assim que eu menos ganhei, perto de tudo que eu ganhei lá, e tive zero dívidas. Não tenho nenhuma dívida desse tempo. Eu tenho dívida do tempo anterior. Mas porque eu comecei a andar com pessoas que me auxiliaram nisso, com pessoas que me inspiraram a falar, cara, é burrice isso. Ser inteligente é fazer isso, não fazer isso. E engraçado que Deus, a palavra do nosso casamento, meu e da Pamela, é fé. Então por isso que essa foi a palavra do nosso casamento, fé. Essa é a base da nossa vida. Até no nosso chá de panela, chá bar que a gente fez, né, que era para os dois, teve uma brincadeira que um vira de costas pro outro e escreve, não sei o que, qual que é? E daí vira e tem que ser igual. E qual que é a palavra que define vocês? E aí eu escrevi fé e ela também escreveu fé, só que eu não sabia, a gente virou e era fé a palavra. E, cara, isso é o Espírito Santo mesmo, que plantou aquilo naquele dia no nosso coração e nas pessoas que estavam com a gente aquele dia. Porque realmente é a fé. A nossa vida é puramente fé. E essa questão da viagem para a Alemanha, resumindo, foi ano passado, 4 meses antes de eu viajar para a Alemanha. Eu conheci o Charles, que é o teu cunhado, o marido da Rebeca, a irmã do Cal. E eles moram na Alemanha e eu conheci ele veio perguntar algumas coisas sobre banda, porque ele tem a igreja lá, o ministério que ele se envolve com a parte de banda, ministério, pastoreio do pessoal da música. E eu passei, não, claro, eu te passo aqui, né, o que a gente faz, como a gente organiza e tal. E aí ele jogou, assim, no dia, na chamada, assim, na videochamada, quem sabe um dia vocês não vêm, né, você e a Pamela. E eu nem conheci o cara, assim, tipo, né. Primeira vez que falei com ele, quem sabe vocês não vêm aqui, fazer uma tour aqui, vamos rodar aqui a Alemanha, você vai dar uns workshops aqui, e daquele jeitão do Charles, assim, né, tá. E eu, massa, mano, mas aquele negócio, né, um dia vamos para a Alemanha, assim. A fé encontrando a fé. Isso aí, ele mesmo. E aí, beleza, daí aquele dia ele plantou uma semente no meu coração que acho que, eu compartilhei depois isso com ele, mas ele não tinha noção no dia. E aquilo mexeu comigo, assim. E eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que botou aquilo na boca dele. Porque foi uma semente que ele plantou assim, que eu respirei assim, e sabe o sentimento, você que viajou muito, e algumas pessoas que estão assistindo devem ter viajado, aquele sentimento de você pegar o avião e ir para fora, e eu tive esse sentimento quando a gente fez essa primeira viagem para fora, esse sentimento naquele dia veio assim. Eu falei, caraca, vamos para a Alemanha. Falei, o cara abriu a casa, então amor, vamos, dela também ficou toda assim, falei, não, vamos, então vamos. Aí eu fiquei naquela, e foi numa reunião com o board, que tinha outras pessoas da igreja de cinema, e eu abri isso, e estava numa época bem difícil, família. O ano que isso aconteceu foi a época, acho que mais difícil familiar para mim, onde eu tive que segurar a barra da minha família inteira em relação às situações, e barra financeira dentro de casa, e que tava feio. Não tinha, era tipo assim, não batia falar de Alemanha e a minha kitnet com a conta de água atrasada, não batia a conta. E aí isso 4 meses antes de ir para lá. Beleza, né? E vamos, daí, tanto que eu falei, vamos depois dessa reunião, a gente chorou na reunião, e Deus me deu a decisão, eu falei, Charles, a gente vai, daqui 3 meses. Eu achei que ele ia falar, sério, mano? Ô, louco. Ele falou, não, maravilha, então venham, vocês não se preocupem com casa, nem com comida, nem com chuveiro, só venham. Eu falei, então tá bom, nunca fiz isso na minha vida. E eu falei, amor, temos 3 meses, 4 meses para viajar.
e eu vou levar 2.000 euros. Aí ela riu, né? Eu falei, não, no mínimo 2.000 euros eu vou levar, eu tenho que levar. Pra gente ficar Ganhando 3 2 mil meses na lá. época. Hã? Ganhando 2 mil na época. 2.000, sei lá quanto eu tava ganhando, nem sabia na época. Menos, não fechava a conta, assim, não tinha noção. Não tinha noção. Mas eu, né, falei, não, a gente vai, ponto final. E beleza, dela riu, 2.000 euros, na época eram 8.000 reais, 8.500 reais, na época, com euro, se eu não me engano. E 8.500 reais, tipo, guardar para viajar, fora a conta, fora o aluguel, fora, não tem nada a ver. Aí beleza. Fora a passagem, eu falei 2.000 só para levar, fora a passagem, enfim. Mano, bateu 4 meses, a gente comprou as passagens, a gente pegou a promoção que todo mundo ficou abismado com o valor da passagem. No final desses 4 meses eu tinha 16 mil reais, só para isso, fora as minhas contas pagas, não tinha um aluguel atrasado. Foram trabalhos aparecendo do nada, do nada. Eu produzi trilha sonora para uma grande empresa aqui de Curitiba, que pagou basicamente mais a metade dessa viagem. Mas, tipo, eu não fui atrás. Eu não saí igual um louco procurando esses 2.000 euros. Eu simplesmente tomei uma decisão na palavra que o Espírito Santo colocou na boca do Charles. Eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que colocou aquela palavra na boca dele, me chamando para esse tempo. Porque foi esse tempo que eu cheguei nos meus 25 anos. Eu hoje, na minha vida, assim, esse marco da Alemanha, desse período da minha vida, eu falo que eu tô entrando pro segundo tempo da minha vida. É igual jogo de futebol, tem o primeiro e o segundo tempo. Esse tempo aí foi o intervalo, assim. Intervalo do primeiro pro segundo tempo. Cheguei no meu primeiro quarto de vida, um quarto de 100, meus 25 anos, é onde eu fui e ali foi o meu half time, assim, tipo, o tempo ali do meio do jogo para descansar, tomar o Gatorade, alongar, ver quem que vai entrar pro time e foi isso. E isso foi um divisor de águas na minha vida, no nosso casamento, para mim e para Pamela. E, cara, é inacreditável. Acho que é como Paulo fala, as nossas vidas são como cartas vivas que vão contar essa história e vão ser vida na vida de outras pessoas. E o que eu posso compartilhar hoje é a minha vida. E eu creio que Quais foram as grandes lições que você trouxe dessa viagem? Foram 3 meses que você morou lá na Europa, passou pela Holanda. Sim, a gente ficou 2 meses e 20 dias, bem exato. França. E a gente a gente ficou na Alemanha. O Charles surpreendeu a gente, levando a gente nem imaginava que a gente ia em tanto lugar. Ele pegava a gente, deixava a esposa em casa, doente lá, não sei o quê, ia com a gente para não sei aonde, levava só para conhecer a cidade. Então isso marcou muito a gente. Absurdo, absurdo. A vida deles em família, de toda a experiência, assim, ó, as fotos, os meus, eu tenho ali nos meus, como é que é o nome? Destaques. Nos destaques ali, cara, tudo lindo, Hamburgo, Berlim, Frankfurt, Düsseldorf, um monte de lugar que a gente foi lá na Alemanha, fomos para a Holanda, a gente conheceu a Inglaterra, Londres, na volta, ficamos em Madrid. De tudo isso, o que mais me marcou foi dentro de casa, com o Charles e com a Rebeca. O que mais marcou eu e a Pamela foi o amor, assim, ó, um amor absurdo, assim, de não se importar com nada a não ser com a gente que estava lá durante esse período. Eles simplesmente não se importavam com nada a não ser com a gente que ficou lá esse período. E isso acabou com a gente, assim. Isso mudou tudo para a gente, para esse segundo tempo da nossa vida. O Charles e a Rebeca, eles entraram para nossa história, como uma pedra, assim, ó, que faz parte da nossa edificação, assim. Não só o Charles e a Rebeca, mas as pessoas, vocês, que foi através de vocês, começou em vocês isso. E se não fosse isso, eu talvez hoje não teria o filho que está na barriga da Pamela, que eu estou esperando. Se não fossem esses marcos que a gente viveu lá, eu não superaria talvez coisas no meu casamento. E como eu falei, eu só guardo coisas boas. O que é coisa ruim, eu tenho facilidade de jogar fora. E eu só posso guardar coisa boa dessa viagem. Eu não tenho... O que me surpreendeu foi o serviço, o amor